Imagine um lugar onde cada pedacinho de terra conta uma história milenar. Israel é esse lugar, um país onde o antigo e o moderno se encontram de maneira fascinante, quase como se estivesse numa grande novela bíblica cheia de aventuras e milagres. Além disso, Israel é uma terra de contrastes impressionantes. De um lado você tem Tel Aviv, uma cidade moderna e vibrante, cheia de vida noturna e tecnologia de ponta. Do outro, você tem cidades antigas como Jericó, que é uma das mais antigas do mundo. Sem contar o Mar Morto, onde você pode literalmente flutuar devido à alta salinidade da água, algo que certamente não estava no roteiro de aventuras bíblicas, mas é uma experiência surreal. Então, Israel não é apenas um país incrível por suas histórias bíblicas, mas também por como essas histórias se entrelaçam com o presente, criando um lugar onde o antigo e o novo coexistem de forma mágica. É como se cada pedra, cada colina e cada caminho contasse uma história, e você, como visitante, pode fazer parte desse conto épico. Explore com a gente este incrível país chamado Israel. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. Vamos começar pela história bíblica de Israel. A história de Israel é uma história que se remonta a milhares de anos. A Bíblia nos relata que a história dessa nação começou simplesmente com uma família, a família de Abraão. Deus chama Abraão, então Abrão, para deixar sua terra, abandonar o politeísmo e sua residência em Ur dos Caldeus, e seguir para um novo lugar onde seus descendentes se tornariam uma grande nação. O pacto com Deus inclui a promessa da terra de Canaã. Abraão andou pela terra de norte a sul e viveu em alguns lugares. Um deles foi Berseba, no sul de Canaã, no deserto de Neguev. Na atualidade, uma cidade próspera e capital de Neguev, no sul de Israel. Berseba era um ponto de parada para as caravanas que viajavam pelo deserto, em suas viagens desde Canaã e Arábia até o Egito. Segundo o relato bíblico, Abraão faz um pacto com Abimeleque em Berseba e invoca o nome do Senhor, o Deus Eterno, plantando uma tamargueira. A tamargueira é uma árvore ou arbusto adaptada para crescer em regiões com pouca água e solo salino, comum em desertos e áreas costeiras. Era um símbolo que Abraão estava estabelecendo um lugar de adoração e lembrança da fidelidade divina e do desejo dele de se enraizar na terra que Deus havia prometido, apesar das dificuldades que seriam necessárias ele passar. Berseba passou séculos abandonada pelo governo otomano. Mas com a chegada dos israelitas modernos, se iniciou a repovoação desta histórica cidade. Na década dos anos 60 se iniciaram escavações para encontrar a antiga cidade de Abraão, que revelaram ruínas de antigas cidades israelitas, poços e sistemas de armazenamento de água, evidenciando a importância do local como um centro habitacional e administrativo na antiguidade. A área específica onde estava localizada a cidade de Abraão é chamada de Tel Beer Sheva. Em 2005 foram reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco, destacando sua significância cultural e histórica. A imigração ainda continua sendo um ponto importante para a história do país. Aproximadamente 50 quilômetros ao norte de Berseba, se encontra a cidade de Kiriagat, que desde a década de 80 e 90, tem acolhido judeus procedentes da Etiópia, que viviam em condições muito difíceis e que foram resgatados pelo governo de Israel, através das operações conhecidas como Moisés e Salomão. Atualmente existem cerca de 160 mil judeus etíopes no país, porém enfrentam muitos desafios, como a adaptação e a discriminação. Por que a Bíblia menciona tanto o Egito? Egito e Israel são as nações mais presentes na Bíblia. Sua proximidade de Canaã, terra central do relato bíblico, e sua condição de terra próspera, a converteu em um refúgio para personagens como os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e até para Jesus no Novo Testamento, buscando refúgio contra a fome ou a seca. A mesma nação de Israel habitou no Egito por 400 anos, onde está relatado no livro de Êxodo, que após a morte de José, um novo faraó que não conhecia José submete os israelitas à escravidão. Foram utilizados de mão de obra para a construção de cidades como Ramessés. Este local é identificado com a moderna área de Cantir, também no delta do Nilo. Canaã, com seu clima mediterrâneo propenso a secas, se contrastava com a riqueza do rio Nilo, fonte de vida para o Egito, uma das nações mais poderosas da época bíblica. O rio Nilo é tradicionalmente considerado o rio mais longo do mundo, com aproximadamente 6.650 quilômetros. Ele é formado pela confluência do Nilo Branco, que nasce no Lago Vitória, e do Nilo Azul, que começa no Lago Tana, na Etiópia.
O Nilo flui de sul para norte, atravessando vários países, incluindo Uganda, Sudão do Sul, Sudão e Egito, antes de desaguar no Mar Mediterrâneo. O delta do Nilo, no norte do Egito, é uma região fértil e densamente povoada. Cobre uma área de cerca de 24.000 km², formando uma ampla planície triangular, onde se desenvolveram as principais cidades egípcias ao longo da história, como Cairo, Vale dos Reis e Giza. A Bíblia menciona várias cidades do Egito, entre elas, Tebas, capital do Egito durante o Médio e Novo Reino. Em Luxor, antiga localização de Tebas, se encontram alguns dos mais importantes monumentos do Antigo Egito, como o Vale dos Reis e o Templo de Karnak. O Sinai é uma região de importância significativa na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. O Monte Sinai, localizado na Península do Sinai, é frequentemente mencionado como local onde eventos cruciais na história do povo de Israel ocorreram. A Península do Sinai é conectada ao continente africano pelo Istmo de Suez e ao Oriente Médio pela fronteira com Israel e a faixa de Gaza. Grande parte da península é coberta por desertos áridos e pedregosos, com o deserto do Sinai Central sendo uma característica marcante. A tradição cristã identifica o Monte Sinai, que tem aproximadamente 2.285 metros de altura, sendo uma das montanhas mais altas do Egito, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. O Monte Sinai é um local de peregrinação para judeus, cristãos e muçulmanos. Muitos visitantes e fiéis vão ao local para reverenciar e experimentar a espiritualidade associada ao monte. No lugar foi construído o Mosteiro de Santa Catarina, fundado por volta do ano 548 d.C. pelo imperador Justiniano I. Localizado ao pé do Monte Sinai, o mosteiro é um dos mais antigos em funcionamento contínuo. Abriga uma rica coleção de manuscritos e ícones e serve como um local importante de peregrinação cristã. Porém, a localização do Monte Sinai bíblico segue sendo objeto de debate. Durante a década de 1980, surgiram algumas teorias alternativas sobre a localização do Monte Sinai, que desafiaram a identificação tradicional com o Sinai egípcio. Algumas dessas teorias sugeriram localizações diferentes, como o sul da Jordânia ou o noroeste da Arábia Saudita, com base em interpretações diferentes das descrições bíblicas. Em algumas regiões foram encontrados restos arqueológicos, como altares com gravações antigas e uma rocha partida. A rocha partida é um ponto de destaque na narrativa do Êxodo e representa um milagre associado ao poder de Deus em prover água para o povo de Israel. Como um dado curioso, a região é uma península com clima extremo, com temperaturas que oscilam entre os 50 graus no verão e abaixo de zero no inverno, com escassas chuvas anuais. No Mar Vermelho foi onde ocorreu o êxodo bíblico, quando Deus separou e secou as águas, para que Moisés pudesse conduzir o povo de Israel para fora do Egito. Se chama assim, Mar Vermelho, por estar relacionado à presença de algas vermelhas que ocasionalmente podem dar à água do mar uma tonalidade avermelhada. Essas algas são conhecidas por provocar uma coloração rosada ou avermelhada nas águas quando estão em grande quantidade. É uma característica geográfica crucial na narrativa bíblica e tem uma importância significativa para a região que abrange partes do Egito, Israel e Jordânia. O Mar Vermelho foi, e ainda é, uma rota importante e suas costas são vitais para o comércio regional e internacional, e o turismo é uma parte significativa da economia local. Na atualidade continua sendo através do Canal de Suez, uma importante via navegável artificial que conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, facilitando a navegação entre a Europa e a Ásia sem a necessidade de contornar o continente africano. É também uma maravilha natural. Abriga uns dos recifes de corais mais diversos e espetaculares do mundo, com mais de 1.200 espécies de peixes. E nas suas costas se encontram os melhores resorts de luxo do Oriente Médio, como o Richo Sharm el-Sheikh, um dos maiores centros turísticos, nas costas egípcias do Mar Vermelho. Célebre por seus luxuosos resorts e incríveis lugares para mergulho nos recifes de corais. E Hurghada, que é uma das principais cidades de resorts e turismo na costa do Mar Vermelho, no Egito, localizada na região da Península do Sinai, até com aeroporto. Hurghada também é conhecida por suas belas praias, águas cristalinas e atividades aquáticas. Eilat está situada na extremidade sul de Israel, na costa do Golfo de Aqaba, que é uma extensão do Mar Vermelho. É a cidade mais ao sul de Israel e um dos principais destinos turísticos do país, conhecida por seus balneários, esportes aquáticos e cruzeiros. Outro lugar incrível é o Parque Nacional de Timna,
localizado no deserto do Negeu no sul de Israel, é uma área fascinante e rica em geologia, arqueologia e história. Conhecida por suas impressionantes formações rochosas, esculpidas pela erosão ao longo de milhões de anos. Para finalizar, chegamos em Acaba, ao sul da Jordânia, na costa do Mar Vermelho. É a principal cidade portuária da Jordânia e o principal destino turístico à beira-mar do país. E dá acesso a lugares espetaculares, como Wadi Rum, uma importante área turística desértica fascinante. Jerusalém é uma cidade de profunda importância religiosa, histórica e cultural, sendo considerada sagrada por várias religiões. Chamada a Cidade de Deus, é considerada a cidade mais santa da terra pelo cristianismo, judaísmo e islamismo. Falar de Jerusalém é falar de mais de 5.000 anos de história e de mais de 2.500 lugares de interesse arqueológico e histórico. Esta cidade recebe mais de 3,5 milhões de turistas por ano, que andam por seus lugares mais emblemáticos, destacando a Cidade Velha com seus antigos bairros, como o bairro judeu, o bairro cristão, o bairro muçulmano e o bairro armênio, cada um com seu encanto e lugares patrimoniais. O Muro das Lamentações, localizado no bairro judeu, situado na Cidade Velha de Jerusalém, na base do Monte do Templo, é um local de oração e peregrinação para os judeus de todo o mundo. É o último remanescente do Segundo Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos em 70 d.C. Para os judeus, o Muro das Lamentações é o lugar mais próximo do local onde ficava o Santo dos Santos, o ponto mais sagrado do templo, hoje ocupado por importantes estruturas islâmicas e outros elementos de significado histórico e religioso. A Mesquita Al-Aqsa é a terceira mesquita mais sagrada do Islã. Ela está localizada no lado sul do Monte do Templo, no local conhecido como Haram al-Sharif. E o Domo da Rocha é um santuário islâmico construído no local onde se acredita que Maomé ascendeu ao céu durante a noite da Ascensão. É um dos edifícios mais icônicos da arquitetura islâmica. Foi construído entre 687 e 691 d.C. pelo califa Umayyad Abd al-Malik. A Igreja do Santo Sepulcro é um dos locais mais sagrados do cristianismo, e está situada na Cidade Velha de Jerusalém, no bairro cristão. É tradicionalmente considerada o local da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, tornando-se um destino central de peregrinação para cristãos de todo o mundo. A igreja possui uma cúpula impressionante que cobre o local tradicionalmente identificado como Sepulcro de Cristo. O bairro armênio é um dos 4 bairros da Cidade Velha de Jerusalém. É habitado principalmente por armênios que pertencem à Igreja Apostólica Armênia. Esta comunidade tem uma presença histórica significativa na cidade. Se destaca no lugar o Museu Armênio, com valiosos manuscritos medievais e objetos antigos. Não é fácil resumir sobre tantos lugares a se visitar em Jerusalém, com mais de 2.000 lugares de importância histórica, cultural e religiosa, mas entre eles podemos mencionar alguns. O Monte das Oliveiras e o Jardim de Getsêmani, lugares importantes nos últimos dias de Jesus de Nazaré. E a cidade de Davi, que está situada ao sul da Cidade Velha. Este local é considerado o núcleo original da cidade de Jerusalém, datando da Idade do Bronze, e é mencionado frequentemente na Bíblia. O Monte Sião, onde está o túmulo do rei Davi, e a Sala da Última Ceia, onde se acredita que Jesus realizou a última ceia com seus discípulos. Também onde se construiu a primeira igreja cristã e onde aconteceu o primeiro conselho da história. O Túnel de Ezequias, também conhecido como Silom Túnel, Túnel de Siloé, é uma das obras de engenharia mais impressionantes da antiga Jerusalém. Este túnel de água foi escavado por ordem do rei Ezequias no século VIII a.C., conforme descrito na Bíblia em 2 Reis, para proteger o abastecimento de água da cidade durante um cerco assírio. E a piscina de Siloé, associada a várias narrativas bíblicas como a cura do cego, localizada na cidade de Davi, foi redescoberta em 2022. A Via Dolorosa, ou Caminho da Dor, é uma rota significativa na Cidade Velha de Jerusalém, tradicionalmente considerada o caminho que Jesus Cristo percorreu carregando a cruz até o local de sua crucificação. Este caminho é um importante local de peregrinação cristã e inclui 14 estações que marcam eventos específicos da Paixão de Cristo. E o Santuário do Livro, uma seção do Museu de Israel em Jerusalém, dedicada à preservação e exibição dos manuscritos do Mar Morto e outros textos antigos de grande importância que foram descobertos entre 1947 e 1956 em cavernas na região de Qumran. E o Museu Yad Vashem, que é o memorial oficial de Israel dedicado às vítimas do Holocausto.
situado no Monte Herzl. Aos arredores de Jerusalém podemos encontrar a tumba do profeta Samuel, que está situada na colina de Nabi Sanvil, uma pequena aldeia palestina, com vistas para a cidade de Jerusalém, a cerca de 5 quilômetros da mesma. Israel é lugar de desertos impressionantes com histórias milenares, com paisagens únicas que escondem reservas naturais, que contrastam com suas cidades e lugares arqueológicos antigos no meio do deserto. O deserto da Judéia está situado entre o Mar Morto e os arredores de Jerusalém, abrangendo partes da Cisjordânia e do sul de Israel, como o deserto de Qumran, o local arqueológico onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. As cavernas de Qumran foram ocupadas por uma seita judaica conhecida como os essênios. O deserto de Negeu é conhecido por suas paisagens áridas, fauna e flora adaptadas ao clima seco e sua importância histórica e econômica. Representa cerca de 60% da área total de Israel, mas com menos de 10% da sua população. O deserto possui uma paisagem variada, incluindo planícies desérticas, colinas, montanhas e formações rochosas. Há também áreas de dunas de areia e depressões. Shifta é um antigo sítio arqueológico localizado no deserto de Negeu. É uma cidade nabateia que floresceu durante a época romana e bizantina e é conhecida por suas bem preservadas ruínas, que oferecem um vislumbre da vida nas rotas comerciais do deserto. O Maktesh Ramon é uma forma geológica rara. Diferente de um cráter de impacto ou de vulcão, é formado por processos de erosão que criam uma depressão em vez de uma elevação. E Be'er Sheva é frequentemente considerada a cidade mais importante e central do deserto de Negeu. É o maior centro urbano da região. Vamos falar agora do deserto da Judéia, um deserto pequeno, com menos de 1.000 km², famoso por abrigar o En-Gedi, um oásis localizado ao longo da margem ocidental do Mar Morto, conhecido por suas fontes de água, cachoeiras e trilhas naturais, que contrasta com sua paisagem árida ao redor, onde foi lugar de refúgio de Davi, enquanto fugia do rei Saul. Também encontramos muitos dos místicos cenários bíblicos, como o deserto das tentações e também o deserto onde morava João Batista, razão pela qual se desenvolveram muitos monastérios na Idade Média, como o monastério de Mar Sabas, que é um exemplo significativo do monasticismo cristão na Terra Santa, refletindo a tradição de vida monástica que se desenvolveu na região durante os primeiros séculos do cristianismo, assim como o monastério de São Jorge de Coziba, entre outros. Perto dali encontramos a cidade de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, conhecida por sua rica história bíblica e seus lugares arqueológicos, como as antigas muralhas da cidade. Finalmente, perto da fronteira com a Jordânia, encontramos o deserto de Arava, estendendo-se do sul do Mar Morto até o norte do Golfo de Acaba. A agricultura no deserto de Arava é um exemplo notável de como a inovação tecnológica e o manejo sustentável podem transformar ambientes áridos em áreas produtivas. Embora a região seja naturalmente árida e desafiadora para a agricultura, diversos métodos avançados de cultivo têm sido implementados para superar as condições adversas e possibilitar a produção de alimentos. Apesar dos 50 graus de temperatura e só 25 mililitros de água por ano, chamam esse deserto do cumprimento das palavras do profeta Isaías, que disse que o deserto floresceria como uma rosa. Além da cidade santa de Jerusalém, estes montes oferecem uma experiência única para os amantes da fé e da cultura. As Montanhas da Judéia, ou Montes da Judéia, são uma cadeia montanhosa que se estende ao longo da região central de Israel e da Cisjordânia, abrangendo parte do território histórico da Judéia. Essa cadeia montanhosa é uma característica geográfica marcante na paisagem da Terra Santa e possui grande importância histórica, cultural e geológica. Tem uma importância significativa na Bíblia e na história judaica e cristã. A região foi habitada desde a antiguidade e é mencionada em vários relatos bíblicos. Entre os locais históricos estão a cidade de Hebrom, que é uma das cidades mais antigas mencionadas na Bíblia, e onde está a tumba de Abraão, Isaque e Jacó, e onde começou o reino do rei Davi. Assim como Belém, é tradicionalmente considerada o local de nascimento de Jesus Cristo, conforme relatado no Novo Testamento. A Igreja da Natividade, que está localizada na cidade, é um dos principais locais de peregrinação cristã, sendo um dos lugares mais sagrados do cristianismo. Próximo dali encontramos o Palácio de Herodes ou Fortaleza de Herodes.
Este palácio é uma estrutura histórica e arqueológica importante, foi construído por Herodes o Grande, o mesmo rei que ordenou a construção do Templo de Jerusalém e é mencionado na Bíblia no contexto da Ordem do Massacre dos Inocentes. Herodes governou a Judéia sob o domínio romano e era conhecido por suas ambições arquitetônicas. A fortaleza é conhecida por sua arquitetura imponente e sofisticada com muralhas robustas, torres defensivas e um complexo de edifícios que incluíam áreas residenciais, administrativas e de entretenimento. As montanhas da Judéia oferecem várias trilhas para caminhadas e trekking, com percursos que proporcionam vistas deslumbrantes e a oportunidade de explorar a paisagem natural e histórica. É marcada por uma combinação de urbanização moderna e preservação histórica, além de ser um ponto focal de conflitos e questões geopolíticas. A região inclui tanto áreas controladas por Israel quanto pela Autoridade Palestina, motivo pela qual são separadas por um muro. Parte da região bíblica de Canaã, na costa do Mar Mediterrâneo. A faixa de Gaza, na borda ocidental da Palestina histórica, entre Israel e o Egito. A região tem uma rica história antiga, tendo sido habitada por várias civilizações, incluindo os filisteus, egípcios e romanos. Esteve sob domínio otomano até o final da Primeira Guerra Mundial, quando foi administrada pelo Mandato Britânico da Palestina. É uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. A Bíblia narra numerosos enfrentamentos entre filisteus e israelitas pelo controle da terra. Entre as histórias mais legendárias está a de Davi e Golias, assim como a de Sansão contra os filisteus. Os filisteus possuíam uma cultura avançada com conhecimentos em metalúrgica e cerâmica, o que fazia ficar difícil a conquista por parte de Israel, devido aos seus armamentos avançados. Ascalon foi uma das 5 cidades filisteias, junto com Gaza, Asdod, Ecrom e Gat, que na atualidade faz parte de Israel. A antiga cidade de Gat, ao sul de Ascalon e ao norte da atual cidade de Beer-Sheva, foi o lugar onde Davi derrotou a Golias. Além disso, a cidade de Gaza se encontra na atual faixa de Gaza, um território costeiro com cerca de 365 km². A maioria da população é de origem palestina, com uma alta proporção de refugiados e descendentes de refugiados da Guerra Árabe-Israelense de 1948. Tem sido palco de vários conflitos intensos entre Israel e grupos militantes palestinos, incluindo o Hamas. Esses conflitos resultaram em devastação significativa e crises humanitárias. Em 2007, o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza após um conflito com o Fatah, o partido rival da Autoridade Palestina. Desde então, Gaza tem sido governada pelo Hamas, enquanto a Autoridade Palestina mantém controle sobre partes da Cisjordânia. Israel mantém um bloqueio terrestre, marítimo e aéreo sobre o território em resposta aos constantes ataques terroristas e lançamentos de foguetes desde Gaza em direção a civis em Israel, desencadeando assim respostas militares por parte de Israel, fazendo com que civis, incluindo crianças e mulheres, sofram as piores consequências destes enfrentamentos. A comunidade internacional tem tentado repetidas vezes conseguir um cessamento do fogo e negociar alguma solução política para o conflito, que até agora não puderam conseguir paz. A combinação de beleza natural, importância econômica e rica herança cultural faz dessa área uma das mais significativas e atraentes de Israel. Começando por Tel Aviv, uma das cidades mais vibrantes e modernas de Israel, conhecida por sua vida noturna, praias, e como um centro financeiro e tecnológico. Perto dali encontramos Haifa, a terceira maior cidade de Israel e um dos principais portos do país. É um importante centro industrial, comercial e cultural, com uma mistura de bairros residenciais, áreas industriais e centros de pesquisa. A cidade de Jaffa, ou Jope, situada ao sul de Haifa, é mencionada na Bíblia. Jaffa foi um porto importante na antiguidade e é o local onde Jonas embarcou para Tarsis, e também onde Pedro teve a visão que levou à sua interação com Cornélio, conforme descrito em Atos dos Apóstolos 10. Mais ao norte encontramos Cesareia Marítima, que foi fundada por Herodes, o Grande, entre 22 e 10 a.C. Ele nomeou a cidade em honra do imperador romano César Augusto. O propósito da fundação era criar um porto de alto nível para melhorar o comércio e a administração romana na região. O Teatro Romano de Cesareia é um dos principais pontos de interesse no sítio. Foi restaurado e continua a ser uma atração importante, proporcionando uma ideia do tipo de entretenimento e eventos que eram populares na antiguidade. O Monte Carmelo é uma importante elevação montanhosa, especialmente em contextos bíblicos.
Se estende ao longo da costa mediterrânea, cerca de 20 quilômetros ao sul de Haifa. A elevação oferece vistas panorâmicas do mar Mediterrâneo e das áreas ao redor. Segundo a Bíblia, o profeta Elias teve um confronto dramático com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Este evento é descrito em 1 Reis 18, onde Elias desafia os profetas pagãos para provar a verdadeira fé em Deus. A história culmina com a resposta divina a Elias, quando o fogo desce do céu e consome o sacrifício. Ali encontramos Haifa, uma cidade multicultural com uma população diversificada que inclui judeus, árabes, drusos e outros grupos. Esta diversidade é refletida na cultura e nas tradições da cidade que convivem em perfeita harmonia. Finalmente, mais ao norte, encontramos a cidade de Acre. É caracterizada por suas fortificações antigas e uma cidade velha murada, além de praias e áreas portuárias. Tem uma longa história que remonta a mais de 4.000 anos. Foi habitada desde os tempos fenícios e foi um importante porto e centro comercial na antiguidade. Foi a capital do Reino de Jerusalém durante o período das Cruzadas, até que caiu novamente nas mãos dos muçulmanos no ano 1291 d.C. O Vale de Jezreel, ou Vale de Esdrelon, é uma região conhecida por sua fertilidade e por ser um ponto estratégico em várias narrativas bíblicas e eventos históricos. Situado na parte norte do país. Seu nome significa Deus semeia, ou Deus semeador. É uma depressão natural que se estende de norte a sul, oferecendo terras aráveis e um ambiente propício para a agricultura. O Vale de Jezreel tem sido um importante ponto estratégico ao longo da história devido à sua localização central e fértil. Ele foi um local de batalhas significativas e eventos históricos. No longo da história passaram por ali exércitos e viajantes que vinham de Istambul para a Babilônia, até o Egito ou para a Península Árabe, o que significa que o vale é rico em lugares arqueológicos. Se estende entre as montanhas de Gilboa a leste e o Monte Carmelo a oeste. Tel Megido é um dos sítios arqueológicos mais significativos da região. O local é conhecido por suas escavações que revelam camadas de história desde a antiguidade, onde ocorreu várias batalhas bíblicas, como a vitória de Débora contra Sísera, e de Gideão contra a opressão dos midianitas, juntamente com os amalequitas. E o lugar, segundo Apocalipse, onde ocorrerá a batalha final do Armagedon, associado ao nome Megido ou Montanha de Megido. Beit-Shean ou Escitópolis era um importante centro urbano e comercial, e sua localização estratégica a tornou um ponto focal durante o período romano e bizantino. A cidade, localizada na extremidade sul do Vale de Jezreel, é conhecida por sua arquitetura e planejamento urbano avançado. Embora não tão extensivamente escavada quanto outros locais, a antiga cidade de Jezreel, mencionada na Bíblia, tem restos romanos e bizantinos. O Vale de Jezreel é uma região fértil e histórica em Israel, conhecida por sua importância agrícola desde a antiguidade até os dias atuais. Historicamente, o Vale de Jezreel foi conhecido por suas culturas de trigo, cevada, uvas e azeitonas. O vale era famoso por sua capacidade de produzir grãos em grande quantidade, que eram essenciais para a subsistência e economia da antiga Israel. E o Monte Gilboa, local onde o rei Saul foi derrotado pelos filisteus. Na atualidade, é uma área de interesse crescente para a energia eólica devido às suas características geográficas e climáticas. Devido aos ventos relativamente fortes e constantes que sopram na região, a topografia montanhosa ajuda a captar e direcionar o vento, tornando-a uma área promissora para a instalação de turbinas eólicas. A Galileia é uma região no norte de Israel, conhecida por sua importância histórica, cultural e religiosa, além de suas características geográficas distintas. A região se estende até o norte da Galileia, onde faz fronteira com o Líbano. É caracterizada por suas colinas onduladas e montanhas. As áreas do interior são montanhosas, enquanto a região costeira é mais plana. É uma região diversificada com uma variedade de condições climáticas e tipos de solo que influenciam as práticas agrícolas. O trigo e a cevada são cultivos principais na Galileia, aproveitando o solo fértil e o clima mediterrâneo. A cevada é especialmente importante em áreas mais secas e é frequentemente usada para a alimentação de animais.
Galileia ocupa um papel significativo, especialmente no Novo Testamento, onde se torna um cenário crucial para muitos eventos na vida de Jesus Cristo. Muitos locais na Galileia são destinos de peregrinação para cristãos, como Nazaré, conhecida principalmente como local da infância e adolescência de Jesus Cristo e que pregou na sinagoga e foi rejeitado pelos habitantes, que não aceitaram sua sabedoria e milagres. Possuindo muitos locais de interesse religioso, como a Basílica da Anunciação, a Igreja de São José, a Igreja Ortodoxa Grega da Anunciação e a Sinagoga de Nazaré, um local tradicional onde se acredita que Jesus tenha pregado e lido as Escrituras, conforme descrito em Lucas. Nazaré é habitada por uma população diversificada, incluindo árabes, muçulmanos e cristãos. Esta diversidade cultural é refletida na vida cotidiana, festivais e práticas religiosas. O turismo é uma parte vital da economia de Nazaré, com peregrinos e turistas visitando seus muitos locais religiosos e históricos. A cidade celebra várias festividades religiosas como o Natal e a Páscoa, com eventos que atraem visitantes de todo o mundo. Também o Monte da Transfiguração, tradicionalmente identificado como Monte Tabor, é um local significativo no cristianismo devido ao evento da Transfiguração de Jesus, descrito nos Evangelhos. Localizada no topo do Monte Tabor, foi construída a Basílica da Transfiguração. O Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades, é um grande lago de água doce localizado no norte de Israel. O lago está localizado a cerca de 212 metros abaixo do nível do mar, o que o torna um dos lagos mais baixos do mundo. A cidade de Tiberíades foi fundada pelo imperador romano Tibério César em 20 a.C. e foi nomeada em sua homenagem. A cidade foi estabelecida para substituir as antigas cidades de Rafana e Hipos e se tornou um importante centro administrativo e cultural na região. Tiberíades é um dos 4 centros principais do judaísmo rabínico, juntamente com Jerusalém, Safed e Hebrom. Foi um importante centro de estudos e produção do Talmud. A cidade abrigou escolas e academias rabínicas durante o período da Era Rabínica. Foi onde ocorreu um dos milagres mais famosos de Jesus, onde ele andou sobre as águas do Mar da Galileia, que é descrito nos Evangelhos. A região ao redor do Mar da Galileia desempenhou um papel significativo nos acontecimentos bíblicos. Jesus proferiu o Sermão da Montanha, um dos discursos mais importantes, em uma colina ao redor do lago, tradicionalmente identificada como o Monte das Bem-aventuranças. Cafarnaum, situada a cerca de 8 quilômetros ao sul de Tiberíades, foi um local central no ministério de Jesus. Ele curou a sogra de Pedro e fez muitos milagres lá. Magdala é famosa por ser a cidade natal de Maria Madalena, uma das figuras mais proeminentes do Novo Testamento. Foi redescoberto em 2009, onde poderá caminhar pelas mesmas ruas onde caminhou Jesus. Também a cidade de Tabga, tradicionalmente identificada como o local onde Jesus realizou o milagre dos pães e peixes, descrito nos Evangelhos e onde apareceu a seus discípulos depois de ter ressuscitado. E o Monte Arbel, conhecida por suas impressionantes falésias e vistas panorâmicas. A área ao redor do Mar da Galileia, onde o Monte Arbel está situado, é o cenário de muitos eventos bíblicos, especialmente no Novo Testamento. Suscita é identificada com a antiga cidade de Hipos, que era uma das cidades da Decápolis, uma liga de 10 cidades importantes da região durante o período romano. O norte de Israel oferece uma variedade de paisagens, montanhas, florestas e praias. Desde o Vale de Ula até as alturas de Golã. Entre suas surpreendentes belezas naturais, podemos mencionar o Vale de Ula, localizado ao norte do Mar da Galileia e é parte do Rift do Jordão. O vale é uma planície fértil, outrora um vasto pântano que foi drenado nos anos 1950 para criar terras agrícolas. O Rio Jordão flui através do vale. O Vale de Ula é um destino popular para ecoturismo, com atividades como observação de aves, caminhadas e passeios de bicicleta. A reserva natural oferece infraestrutura para visitantes, incluindo trilhas e pontos de observação, assim como as colinas de Golã, que fazem fronteira com o Líbano ao norte, a Síria ao leste e a Jordânia ao sul. A região se estende desde o Mar da Galileia no sudoeste até o Monte Hermon ao norte. A região é caracterizada por planaltos elevados e montanhas. O Monte Hermon, com seus picos cobertos de neve, é o ponto mais alto de Israel. A topografia do Golã é diversificada, incluindo colinas, vales e planícies. Entre suas principais atrações encontramos o Monte Hermon. O pico mais alto do Monte Hermon atinge cerca de 2.814 metros acima do nível do mar.
Esta elevação faz do Monte Hermon o ponto mais alto em Israel. Assim como a fortaleza de Nimrud, foi construída no século XIII pelos Ayábidas, uma dinastia muçulmana, para proteger a estrada estratégica entre Damasco e Tiro, e para defender a área contra os cruzados. E finalmente a cidade de Safed, também conhecida como Tzfat, é uma das 4 cidades sagradas do judaísmo em Israel, ao lado de Jerusalém, Hebrom e Tiberíades. Localizada na região da Galileia, Safed é famosa por sua rica história, misticismo judaico, cabala, e suas ruas estreitas e pitorescas. Safed tem uma história que remonta à época cananeia e israelita. Durante o período romano, a cidade já era um centro significativo. As ruas de paralelepípedos do bairro estão repletas de galerias de arte, onde artistas locais exibem e vendem suas obras que incluem pinturas, esculturas e arte em vidro. Muitos artistas abrem suas oficinas para visitantes, proporcionando uma visão do processo criativo. O Líbano, com sua rica história e geografia que se intercalam com a narrativa bíblica, é um país cheio de locais de grande importância religiosa e histórica. O nome Líbano deriva da palavra semítica, LBN, que significa branco. A palavra branco se refere às montanhas cobertas de neve do Líbano, especialmente o Monte Líbano, que é conhecido por suas cúpulas nevadas durante grande parte do ano. A geografia do Líbano é notável por sua diversidade e características distintas, incluindo montanhas impressionantes, costas mediterrâneas e vales férteis. As florestas de cedros, particularmente na área de Bsharri, são famosas e historicamente importantes. O cedro do Líbano é um símbolo nacional e foi amplamente utilizado na construção de navios e edifícios antigos. É mencionado em vários contextos na Bíblia, especialmente em relação ao rei Salomão. O cedro do Líbano é um símbolo de força, majestade e durabilidade na Bíblia e desempenha um papel importante em várias narrativas e contextos bíblicos. O cedro do Líbano é conhecido por sua altura impressionante, durabilidade e qualidade. Esses atributos fizeram dele um símbolo de força e majestade. Assim como a cidade de Tiro, que foi um importante centro de comércio e navegação no mundo antigo. Era conhecida por sua riqueza, comércio de púrpura e por sua habilidade em navegação e construção naval. A Bíblia contém várias profecias que falam sobre o destino de Tiro, frequentemente associadas a julgamentos e destruição, devido ao orgulho por suas riquezas. Assim também Sidom, uma das cidades mais antigas da região e possui um papel significativo tanto na história antiga quanto nas narrativas bíblicas. As ruínas de Sidom incluem vestígios de sua importância antiga, como os restos de templos, muros e portos. Assim como Biblos, conhecido por seu comércio de papiro e madeira de cedro, que serviu para a construção do Templo de Salomão. Desde sua fundação em 1948, Israel tem desempenhado um papel significativo na política e economia global, bem como na cultura e na tecnologia. O Estado de Israel foi proclamado em 1948, após a decisão das Nações Unidas de dividir a Palestina em estados árabe e judeu. A criação de Israel foi seguida por uma série de desafios para se tornar o que é hoje, um líder mundial em ciência, agricultura e tecnologia. Israel é uma sociedade multicultural com uma população composta principalmente por judeus, mas também incluindo árabes israelenses, drusos e outros grupos étnicos e religiosos, transformando Israel em um país multicultural e multirracial, sendo composto por imigrantes de mais de 120 países, que tem Israel como seu lar. Desde sua criação em 1948, se acredita que mais de 3,5 milhões de pessoas participaram da Aliá. A Aliá é o processo pelo qual judeus de diferentes partes do mundo se mudam para Israel, e esse fenômeno tem várias dimensões, incluindo aspectos históricos, políticos, sociais e culturais. A palavra significa ascensão ou subida. A palavra carrega um significado profundo de retorno e conexão com a terra de Israel. Na atualidade, Israel é uma mistura rica e diversa que cultiva a cultura da inovação e empreendimento. Israel é frequentemente chamado de nação startup, devido ao seu vibrante setor de tecnologia e inovação. Tel Aviv é um centro global para startups e empresas de tecnologia. O país investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento, especialmente nas áreas de cibersegurança, inteligência artificial e biotecnologia. O país abriga diversas tradições culturais e religiosas, refletindo uma rica tapeçaria de influências culturais e históricas, preservando sua herança, protegendo lugares sagrados e promovendo o estudo da língua hebraica e da tradição judaica.
convertendo Israel moderno em um testemunho vivo da determinação de um povo. Jordânia, terra dos Amonitas. A região que hoje corresponde à Jordânia é mencionada em vários contextos e desempenha um papel significativo na história bíblica. A área é referida por vários nomes e descrita em diferentes períodos históricos. A região dos Amonitas ficava ao norte de Moabe, que estava situado ao leste do rio Jordão. Como descendentes de Lot, os Amonitas eram parentes distantes dos israelitas, que descendiam de Abraão e Sara. A relação familiar e a proximidade territorial levaram a diversas interações entre os dois povos. A cidade principal dos Amonitas era Rabá, que na antiguidade foi uma cidade fortificada importante. Rabá é identificada com a moderna Amã, a capital da Jordânia. Esta cidade desempenhou um papel significativo na Bíblia e na história antiga da região. Amã é a maior cidade da Jordânia e seu principal centro econômico, político e cultural. A cidade tem uma população diversificada composta por jordanianos, bem como refugiados e imigrantes de várias origens. É mencionada desde o tempo dos juízes, quando Jefté defendeu o território de Israel dos Amonitas. Igualmente posterior a isso, Jabes de Gileade foi sitiada pelos Amonitas sob a liderança de Naás. Quando Saul soube da situação, ele reuniu uma força militar e marchou para socorrer Jabes de Gileade. Ele conseguiu derrotar os Amonitas e salvar a cidade, o que também ajudou a consolidar seu status como rei. A citadela, situada em uma das colinas mais altas de Amã, contém restos de estruturas antigas, incluindo templos romanos, bizantinos e uma fortaleza almíada. A citadela oferece uma vista panorâmica da cidade e é um importante local histórico. Ali você pode visitar o Museu Arqueológico da Jordânia. Este museu abriga uma vasta coleção de artefatos arqueológicos que destacam a rica herança histórica da Jordânia, onde possui artefatos pré-históricos e da Idade do Bronze e do Ferro, período romano, bizantino e islâmico. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo. Vamos lá! Os Edomitas são frequentemente mencionados na Bíblia como um povo vizinho de Israel. Eles tinham uma relação ambígua com os israelitas, com períodos de conflito e cooperação. Petra é uma das mais notáveis e impressionantes cidades antigas do mundo, e sua relação com os Edomitas é um aspecto importante de sua história. O livro de Gênesis menciona Edom como descendente de Esaú, irmão de Jacó, e Israel. Os Edomitas construíram prósperas cidades, uma delas chamada Selá. É a forma bíblica de se referir a Petra. O termo Selá significa rocha, ou rocha sólida em hebraico, e é usado na Bíblia para descrever a cidade edomita. A cidade é famosa por suas impressionantes construções esculpidas diretamente nas rochas de arenito vermelho, sendo uma visita obrigatória a todos os turistas que visitam a região. Petra foi um importante centro comercial e cultural na antiguidade, atuando como um ponto crucial na rota de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Era a capital do reino nabateu e floresceu entre os séculos IV a.C. e II d.C. Petra era um verdadeiro oásis para essas rotas comerciais, devido à água que possui. Embora Petra tenha sido originalmente uma cidade edomita, a cidade floresceu sob o domínio dos nabateus, que assumiram o controle da região por volta do século IV a.C. Os nabateus ampliaram e enriqueceram Petra, tornando-a um dos centros comerciais mais importantes da antiguidade, que deram a Petra o esplendor que conhecemos hoje. Na época de Jesus, os edomitas viviam no sul da atual Israel, onde o rei Herodes, mencionado no Novo Testamento, era um edomita. Curiosamente, Edom significa vermelho, e um dos desertos onde habitava esse povo era o Vadi Rum. A areia e as rochas de cor vermelha proporcionam uma paisagem deslumbrante que é um atrativo visual para visitantes e fotógrafos. Contém várias inscrições e gravuras rupestres que datam de milhares de anos, feitas pelos nabateus e outros povos antigos. O Mar Morto é um dos locais mais fascinantes e únicos do planeta, conhecido por suas características geográficas, ambientais e históricas distintas. O Mar Morto está situado na região do Oriente Médio, na fronteira entre Israel, Jordânia e a Cisjordânia. Ele está localizado a cerca de 430 metros abaixo do nível do mar, tornando-se o ponto mais baixo da superfície terrestre. O Mar Morto é um lago salgado endorreico, o que significa que não tem saídas para o oceano.
Sua alta salinidade é resultado da evaporação excessiva que impede que a água escoe para fora, acumulando minerais e sais. O Mar Morto é conhecido por sua salinidade extremamente alta, cerca de 30% de concentração de sal, o que é aproximadamente 8 vezes mais salgado que a maioria dos oceanos. Esta alta concentração de sal cria um ambiente onde a vida marinha não pode sobreviver, daí o nome Mar Morto. Devido à alta concentração de sal, os visitantes podem flutuar facilmente na água sem afundar. A experiência de flutuar no Mar Morto é uma das principais atrações turísticas. O lago contém uma grande variedade de minerais e sais, incluindo cloreto de sódio, cloreto de potássio, magnésio e cálcio. Estes minerais são amplamente utilizados em produtos de beleza e cuidados com a pele. O Mar Morto é mencionado na Bíblia em vários contextos. A região ao redor do Mar Morto, incluindo cidades como Sodoma e Gomorra, é famosa por seu relato bíblico de destruição, e acreditam que estas cidades possam estar no fundo desse lago. O Monte Nebo está localizado a cerca de 10 quilômetros a oeste de Madaba e oferece vistas panorâmicas do Vale do Jordão e do Mar Morto. É tradicionalmente identificado como o local onde Moisés avistou a terra prometida antes de sua morte. O Monte Nebo oferece uma vista panorâmica do Vale do Jordão, do Mar Morto e até de Jerusalém e a cidade de Hebrom em dias claros. Assim também ao sul do Mar Morto, no deserto da Judéia, se encontra Masada, uma antiga fortaleza localizada em uma montanha isolada com vista para o Mar Morto. É um dos sítios arqueológicos mais importantes de Israel. A fortaleza foi o local do último reduto dos zelotes judeus contra o Império Romano durante a Grande Revolta Judaica. A história de Masada é conhecida por sua resistência heróica e trágica. Tem como atrações as escavações arqueológicas, sinagogas antigas, palácios e uma vista espetacular do deserto e do Mar Morto. A subida até a fortaleza pode ser feita a pé ou de teleférico. Ali próximo há uma outra fortaleza menos conhecida, a Fortaleza de Bar Coca. Ela faz parte do legado da Revolta de Bar Coca, que ocorreu entre 132 e 135 d.C. e foi uma das últimas grandes rebeliões judaicas contra o domínio romano. Está situada no deserto da Judéia, perto da atual cidade de Arad. A construção aproveita as características naturais do terreno para reforçar suas defesas. O Rio Jordão é um dos rios mais significativos na Bíblia e na geografia do Oriente Médio. O Rio Jordão nasce no Monte Hermon, no norte de Israel, na região conhecida como Alta Galileia. Ele flui para o sul, atravessando o Vale do Jordão e desaguando no Mar Morto, na fronteira entre Israel e Jordânia. Não é o único rio de Israel, mas sim o mais famoso e o mais longo. O Jordão tem cerca de 251 quilômetros de comprimento. Ele desce significativamente ao longo de seu curso, desde cerca de 1.000 metros acima do nível do mar até aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar, onde encontra o Mar Morto. Um tratado, assinado em 1994, normalizou as relações entre Israel e a Jordânia e abordou várias questões territoriais e de segurança. Como parte deste tratado, ambos os países concordaram em respeitar a fronteira estabelecida ao longo do Rio Jordão e em cooperar na gestão dos recursos hídricos. O Rio Jordão é o local tradicionalmente associado ao batismo de Jesus Cristo por João Batista, um evento fundamental na tradição cristã. Este evento é celebrado por cristãos em todo o mundo. Um dos locais ao longo do Rio Jordão que é identificado como possível local do batismo de Jesus é Betânia. Esta região também é famosa por ser o cenário de um dos milagres mais notáveis de Jesus Cristo, a ressurreição de Lázaro, onde os visitantes também podem participar de cerimônias de batismo. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Espero que você tenha gostado dessa imersão na história bíblica através destes lugares incríveis. Nos conte o que achou do vídeo e se você tem vontade de conhecer pessoalmente Israel. Muita saúde e sucesso para você! E até o próximo vídeo!